O despertador toca às 5:30 da manhã. Você não teve sequer tempo para descansar. Levanta. Café rápido. Roupa que você escolheu na noite anterior porque de manhã não tem tempo para pensar. Metrô lotado. Ônibus atrasado. 1h30 de trânsito para chegar num lugar que você nem gosta. Você faz isso todo dia. E sabe o que é mais bizarro disso tudo? Você chama isso de oportunidade. São Paulo, a cidade que virou sinônimo de progresso, de ascensão, de quem quer consegue, pode ser, na verdade, a maior armadilha que o Brasil já construiu. E o pior, ela foi feita para parecer uma chance, para você nunca perceber que é uma gaiola. Deixa eu te contar uma história. Anos 1950. O Brasil estava em obra, fábricas surgindo do nada, indústrias se instalando e São Paulo virando o coração industrial do país. Milhares de pessoas largaram tudo, nordestinos, mineiros, imigrantes europeus, japoneses, e vieram para cá com uma mala e uma promessa. E muitos conseguiram, construíram vida, construíram família, construíram a cidade. O problema é que isso foi há 70 anos, mas a propaganda não atualizou. Você ainda ouve a mesma frase. Vai para São Paulo, lá tem oportunidade. Como se o calendário tivesse travado em 1955 e ninguém tivesse avisado. A cidade cresceu, os prédios subiram, o metrô tentou acompanhar e desistiu no meio do caminho. O trânsito é simplesmente o pior do mundo. O aluguel foi embora do alcance de quem trabalha de carteira assinada. Mas a narrativa, essa ficou intacta. E é exatamente aí que mora o perigo. A pessoa vai para SP. Chega com esperança, encontra um quarto de 8 metros quadrados por R$ 2.000, divide banheiro com mais 3 pessoas e passa os primeiros 6 meses achando que é fase. A questão é que isso é o pacote completo que te venderam, porque a narrativa nunca te contou o custo real. Ela só te mostrou os vencedores, os cases de sucesso, os CEOs que começaram do zero em SP. Ela esqueceu de te mostrar os milhões que começaram do zero em SP e continuaram do zero. Vamos parar de falar de sentimento e começar a falar de matemática. Você acorda em São Paulo, precisa de um lugar para morar. Um apartamento de 50 metros quadrados. Custa, em média, R$ 2.800 por mês, segundo o Fipesap. E esse número vem subindo todo ano acima da inflação. Nos últimos 2 anos, os aluguéis subiram mais de 11% em média, mais do que qualquer reajuste de salário que você provavelmente recebeu. Mas tudo bem, você vai trabalhar para pagar isso. Só que tem um detalhe, você precisa chegar no trabalho primeiro. De transporte público, o paulistano gasta, em média, 2 horas e 47 minutos por dia em deslocamento. Isso é dado da pesquisa Viver em SP de 2024, com 800 pessoas entrevistadas. Agora para um segundo e faz o cálculo comigo. Quase 3 horas por dia, 5 dias por semana, 50 semanas por ano. São 75 horas por mês, 900 horas por ano. Sabe o que você poderia fazer com 900 horas? Aprender um idioma do zero ao avançado, 2 vezes. Terminar uma pós-graduação, construir um negócio do zero. Mas você passou esse tempo dentro de um ônibus lotado esperando o próximo sinal abrir. E sabe o que é pior? Quem mora na periferia nem entra nessa média. Moradores dos extremos da cidade chegam a 4 horas diárias de deslocamento. Isso é metade de um turno de trabalho inteiro, gasto só para chegar e voltar. Agora vem a alimentação. A cesta básica em São Paulo custa R$ 860 por mês. É a mais cara entre as 17 cidades pesquisadas pelo Diese. Um self-service por quilo sai em torno de R$ 77 o quilo. Um prato feito simples custa, em média, R$ 30. Some tudo isso: aluguel básico, transporte, alimentação. Você já está em quase R$ 4.500, sem lazer, sem plano de saúde, sem imprevisto, sem nada. E o salário mínimo de São Paulo? R$ 1.804. Repito, R$ 1.804, para cobrir uma realidade que custa R$ 4.500 no mínimo. Isso é uma equação matematicamente impossível de fechar. E ela foi construída assim. E o mais cruel de tudo, você nem percebe isso, porque está cansado demais para pensar. Porque 2 horas e 47 minutos de ônibus não deixam muito espaço para reflexão. Essa é a máquina. Agora, você viu como ela funciona por dentro, e a gente ainda nem chegou na parte mais sombria. Vou te apresentar o Lucas. Lucas tem 27 anos. Veio do interior de Minas para São Paulo aos 22, cheio de planos. Conseguiu emprego de analista numa empresa do Centro Expandido.
ganha R$ 3.200 por mês. Para muita gente lá de onde ele veio, isso é dinheiro bom, mas Lucas mora em São Paulo. Ele paga R$ 1.800 de aluguel num kitnet de 30 metros quadrados em Santo André, porque mais perto do trabalho ele não consegue pagar. Gasta R$ 300 por mês em transporte, come o mais barato que dá, uns R$ 900. Conta de luz, internet, higiene básica, mais 300. Total, R$ 3.300. Lucas ganha R$ 3.200. Ele está no negativo antes de comprar qualquer coisa que não seja sobrevivência. E sabe o que o Lucas faz todo dia de manhã? Acorda às 5h30, pega ônibus, chega no trabalho, trabalha 8 horas, volta quase 3 horas depois, janta, dorme, repete. Ele não tem fim de semana livre de verdade, porque fim de semana é quando ele tenta recuperar tudo que a semana destruiu. Ele não tem lazer, não tem poupança, não tem margem para erro, e ele acha que isso é normal. Ele acha que é fase. Isso tem um nome. É escravidão moderna. E eu vou usar essa palavra com toda a consciência. Não é a escravidão de correntes e açoites, é a escravidão da equação impossível. Você trabalha para pagar para poder trabalhar. O aluguel existe para te manter perto do emprego. O emprego existe para pagar o aluguel. O transporte consome o tempo que você usaria para pensar numa saída. O cansaço garante que você não vai questionar nada. É uma estrutura. Funciona como uma estrutura. Foi construída como uma estrutura. A parte mais perversa é: o Lucas acha que está progredindo, porque ano passado ele ganhava R$ 2.800. Hoje ganha R$ 3.200, R$ 400 a mais, um aumento real. Só que o aluguel subiu 11%. A passagem aumentou, a cesta básica ficou mais cara que a inflação. Ele correu, o chão correu mais rápido. O Lucas se esforça muito, todo dia, sem falta. O problema não é o Lucas. O problema é a cidade onde o Lucas escolheu se esforçar. E tem milhões de Lucas em São Paulo agora mesmo, acordando às 5h30, pegando ônibus, achando que é fase. Agora eu quero que você preste atenção, porque esse bloco vai doer de um jeito diferente. Enquanto você estava pagando R$ 2.800 num apartamento de 50 metros quadrados em São Paulo, existiam pessoas vivendo bem, de verdade, em outros lugares desse país. Em cidades com IDH alto, mercado de trabalho aquecido, infraestrutura de qualidade e custo de vida que não te engole vivo todo mês. Vamos aos números, porque você merece ver isso na cara limpa. Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, é 20% mais barata para se viver do que a capital. Tem IDH de 0,815, acima de São Paulo, que marca 0,805. Em 2024, foi uma das cidades que mais gerou empregos no Brasil entre municípios de médio porte. 300 quilômetros separam você dessa realidade. Joinville, em Santa Catarina. O metro quadrado de aluguel custa menos da metade do que em São Paulo. IDH de 0,809. Entre as 5 cidades com mais contratações CLT no Brasil em 2024, na faixa de 500 mil a 1 milhão de habitantes. Uma cidade que cresce, emprega e ainda te deixa sobrar dinheiro no fim do mês. São José do Rio Preto, também no interior paulista. Um dos menores valores de metro quadrado para aluguel do Brasil, em torno de R$ 21 por metro quadrado contra 57 em São Paulo. Infraestrutura consolidada, universidades, hospitais, uma vida completa, por uma fração do preço. Agora vem o soco. O mesmo salário do Lucas, R$ 3.200, em Ribeirão Preto cobre aluguel, transporte, alimentação e ainda sobra. Em São José do Rio Preto, sobra mais ainda. Em Joinville, ele teria margem para poupar pela primeira vez na vida. Numa cidade de médio porte, o deslocamento médio é uma fração das quase 3 horas diárias que o paulistano perde. Você recupera no mínimo 1 hora por dia. 1 hora que é sua. Para dormir mais, para estar com quem você gosta, para pensar no que você quer da vida, em vez de só sobreviver até o próximo mês. Segurança, qualidade de vida, tempo, poder de compra real. Tudo isso existe. Existe agora. Existe a menos de 400 quilômetros de você. E você nunca considerou isso seriamente porque a narrativa te convenceu de que sair de São Paulo é fracasso? Pensa bem nessa frase. Quem te disse que ficar numa cidade que te consome até o osso é sucesso? E que ir para um lugar onde você respira, poupa e vive é desistir? Quem escreveu essa regra? E por que você aceitou sem questionar? Você chegou até aqui. Isso significa que alguma coisa que eu falei bateu em algum lugar dentro de você. Talvez você more em São Paulo e reconheceu sua própria rotina em cada palavra. Talvez você esteja no interior, de mala pronta,
prestes a cair na mesma armadilha que milhões de pessoas caíram antes de você. De qualquer forma, você precisa ouvir isso agora. São Paulo não é uma cidade feita para você vencer. É uma cidade feita para você continuar tentando. Existe uma diferença brutal entre as duas coisas, e essa diferença mora exatamente onde você gasta sua energia, seu tempo e seus anos mais produtivos. Tentar não é vencer. Tentar é só continuar rodando. E a cidade precisa que você continue rodando. Precisa do seu aluguel pago todo mês. Precisa da sua passagem comprada todo dia. Precisa do seu cansaço garantindo que você não vai parar para pensar. Mas agora você parou. Não estou dizendo que você precisa largar tudo amanhã. Não estou romantizando o interior. Não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que a conta não fecha. E que você sabe disso. Estou dizendo que o tempo que você perde no trânsito não volta. E que você sabe disso também. Estou dizendo que existe um Brasil fora dessa narrativa. Com IDH alto, com emprego, com aluguel que não consome metade do que você ganha. Com tempo de sobra para você ser uma pessoa inteira, não só um funcionário exausto. A estrutura foi construída para te manter dentro dela, mas estruturas podem ser trocadas. A pergunta que fica, e que só você pode responder, é simples e devastadora ao mesmo tempo. Até quando?